Jesus nos reúne, nos alimenta. Jesus nos reúne para nos alimentar com a palavra e a Eucaristia e nos ajuda a distinguir o que é real ensinamento de Deus do que é tradição humana. A religiosidade que agrada ao Senhor é a opção pelo seu projeto, que se realiza na prática da solidariedade. Celebremos em comunhão com os catequistas de nossa comunidade, com o cântico de entrada de número 14. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou meu povo, Senhor, que sou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou meu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, vós sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. É o Salmo 85, versículo 3 e versículo 5. Clamemos pela misericórdia de Deus, para que o Senhor, volvendo sobre nós o seu olhar, se compadeça de nós e nos dê a graça do perdão. cântico do perdão, número 33. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa repousar. Embora me afastasse e andasse desviado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Para além das intenções de missa que nós colocamos, vamos rezar pela saúde do Senhor José, pai da menina ali, vamos rezar também pelo marido da tia Chica, a ministra, vamos rezar por todos os doentes da nossa comunidade. Vamos rezar pelos festeiros. Dentro em breve, na próxima semana, nós estaremos em festa, então vamos rezar por todos aqueles que estão se empenhando para que a nossa festa decorra da melhor forma possível. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A palavra de Deus, que somos convidados
a ouvir e praticar, propõe princípios que favorecem a vida do povo e nos revive contra uma religião de aparência. Deixemos-la penetrar o nosso coração para experimentarmos a salvação do Senhor. Ouçamos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os sacerdotes que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis da palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus vos prescrevo. Vós os guardareis, pois os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujo Deus lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus? Sempre que os invocamos, e que a nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem morará em vossa casa, e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa, e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa, e no vosso monte santo habitará? Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa, e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa, e no vosso monte santo habitará? Leitura da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todos dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual há a mudança nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que vos foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos e vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos, as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, para nós aclamarmos o Santo Evangelho com o canto de número 62. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem viverá, Senhor, em tua casa, só o homem de mãos limpas, o homem de coração puro. Este, de fato, viverá. Por quê? E o que torna o coração, a mente e as mãos do homem e da mulher puros, para que possa viver na casa e no santuário do Senhor? Somente através da observância da palavra, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Escuta, Israel, ouve, Israel, as minhas leis e os meus decretos que eu te ensino, e cumpra, para que fazendo isto, vivendo e cumprindo isso, possas viver e viver para sempre. Quais são esses mandamentos? Vocês sabem muitíssimo bem os mandamentos da lei de Deus. São 10, crianças. Os mandamentos da Santa Mãe Igreja são 5. As bem-aventuranças, 14 espirituais, 7 espirituais e 7 materiais. Os dons do Espírito Santo. As bem-aventuranças, que são 8. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Todas as pessoas que viverem esses preceitos, todas as pessoas que viverem da palavra de Deus e se deixarem orientar por ela, essas pessoas não se enganam nem na vida nem na morte. E não é preciso fazer algo extraordinário, algo que está além. E não é preciso aumentar mais uma outra coisa na palavra de Deus, porque Deus, que outrora falou por meio dos profetas, e dentre os tais destacamos Moisés, destacamos Jonas, destacamos João Batista. Nos últimos tempos ele nos fala pelo seu próprio Filho, que se fez um igual a nós. Portanto, Jesus Cristo é a última palavra de Deus. Jesus é a primeira palavra de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a sabedoria plena. Quem segue a sua palavra não se engana nem na vida nem na morte, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser fiéis à sua palavra. Precisamos nos deixar pautar por ela. E então, o que é que nos diz a terceira leitura, o Evangelho? Jesus elimina os exageros. Os fariseus e os sumos sacerdotes, os judeus,
por natureza, eles não comiam enquanto não os lavassem as mãos. Agora fazem uma censura aos discípulos de Jesus por eles terem comido sem lavar as mãos. É natural e é saudável, faz parte da saúde lavar as mãos, para nós não contrairmos doenças, enfermidades, para nós não contrairmos viroses. É higiene, pessoal, lavar as mãos antes de sentar à mesa. Mas nós precisamos entender que isso aqui é algo externo. Quando os discípulos foram surpresos, foram repreendidos pelos fariseus, e Jesus foi interpelado: por que os teus discípulos comem sem as mãos limpas? Comem com as mãos sujas. E então Jesus, que sabe ver o coração de cada um de vocês, que não olha tanto por aquilo, pelas aparências, mas ele olha por aquilo que cada um de nós é, diz: não é o que entra no homem que o torna impuro, e sim o que sai dentro do seu coração. Como é que nós vamos perceber que essa pessoa é ruim? Não é por aquilo que ele come, que ela come, não. O homem come arroz com feijão. Todo mundo come arroz com feijão, não é? O arroz com feijão traz saúde. Mas as consequências o que torna o homem impuro é tudo aquilo que sai dentro do seu próprio coração. É o ódio, é a raiva, é a inveja, a ganância, é a prepotência, é a soberba, é a vaidade. Tudo isso sai da onde? Não sai de fora, sai de dentro. E por isso é que Jesus disse: preocupem-se com preparar o seu interior, lava o seu coração, lava a sua mente. Porque se você tiver olhos santos, se você tiver um coração santo, se você tiver uma mente santa, todo o seu corpo estará iluminado. Sabem que o espelho da alma são os olhos. Se os seus olhos são puros, tudo que você olhar se torna puro também. Se os seus ouvidos são puros, tudo que você ouvir se torna puro. Você não vai encontrar malícia nas palavras dos outros. Antes, pelo contrário, se alguém lhe ofende, o seu ouvido vai filtrar. E depois chega a uma determinada altura em que diz: eu não me posso vingar. Por que eu vou me sujar? Por que eu tenho que jogar minha conversa fora? Por que discutir? Por que falar mal da vida dos outros? O que eu ganho com isso? Por que eu apunhalar o outro pelas costas? O que eu ganho com isso? Ganha alguma coisa? Por que você chamar nome, você ganha alguma coisa com isso? Ou chamar nome ao outro? Ganha? Não ganha nada. Por que falar mal da sua esposa para os seus amigos? Você ganha alguma coisa? Nada. Por que falar mal do seu marido para os outros? Você ganha alguma coisa? Nada. Por que falar mal do padre? Você ganha alguma coisa? Nada. Antes, pelo contrário, quando você sai daqui, da Pontinha das Laranjeiras, você vai partilhar com uma pessoa lá de Criciúma, lá de Joinville, lá onde você tem a sua família. O nosso padre é isso. Meu Deus, que padre. Você não só estará falando mal do seu padre, como também você estará falando mal da sua paróquia, estará falando mal da sua comunidade, estará vendendo o peixe podre da sua casa lá fora. Por isso é que a gente precisa aprender. Nós não ganhamos nada quando falamos mal dos outros para as pessoas. E tudo isso sai do nosso coração. E Jesus, quando diz: lava o seu coração, hipócrita, fariseu, deixa de ser fingido. Por cima parece uma coisa, mas por dentro, sepulcro caiado. Em cima com aquelas belas pedras e dentro minhocas. Dentro, podridão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nos quer hoje purificar. Quer que nós mudemos de mentalidade, de comportamento, de atitudes. Que do nosso coração brote a paz, brote a reconciliação, brote o perdão, brote a misericórdia, brote a compaixão, brote o amor de Deus. E como é que nós vamos saber? Só ouvindo e vivendo a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos praticar a palavra e vivê-la, porque da prática dessa palavra, da vivência dessa palavra, dependerá
a nossa pureza física, mental, psicológica, emocional e também a saúde espiritual. E tendo a saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, nós estaremos em condições para entrar na casa do Senhor. Quem morará, Senhor, em vossa casa e no vosso monte santo habitará, senão aquele que observa, cumpre, vive e transmite a palavra, ensina a palavra. Por isso que o livro do Deuteronômio nos diz: nós não poderemos aumentar nem diminuir. É manter a palavra na sua originalidade, viver a palavra de Deus na sua originalidade, porque não há nenhum Deus que tenha falado com o seu povo quanto Deus fala com a gente. Não há um Deus que cuidasse tanto do seu povo e se preocupasse com todas as necessidades dos seus filhos e filhas, senão o nosso Deus. Todos nós que estamos aqui somos frutos da providência e da bondade de Deus. Quantas e quantas das nossas irmãs, dos nossos irmãos já não estão com a gente. Mas Deus permitiu que você estivesse aqui. Bendito seja Deus. Portanto, viva a sua palavra, portanto, deixe-se envolver pela sua palavra, portanto, deixe-se instruir pela sua palavra e imediatamente seja portador e portadora desta palavra, a fim de que um dia possas então ser digno de ser chamado vindo e bendito do meu Pai. Vamos então juntos nos colocar de pé e renovar a nossa fé, dizer: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu dos Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor concedeu-nos o dom da sua palavra. Rezemos para que também nos conceda a capacidade de torná-la dom para nossos irmãos e irmãs e digamos: ajudai-nos, Senhor, a viver a vossa palavra. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, para que a Igreja anuncie a autêntica e genuína mensagem do Evangelho. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a viver a vossa palavra. A religião pura e sem manchas é assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, para que as comunidades estejam sempre atentas ao seu compromisso com os pobres e enfermos. Ajudai-nos, Senhor, a viver a vossa palavra. É sábia e inteligente a nação que tem leis justas, para que os legisladores elaborem leis justas que promovam a vida dos mais necessitados e enfermos. Ajudai-nos, Senhor, a viver a vossa palavra. O que torna impura a pessoa não é o que entra nela, mas o que sai do seu interior, para que saibamos coadunar nossa oração com a prática da vida. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a viver a vossa palavra. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, para que os catequistas vivam o que ensinam e sejam valorizados pela comunidade e pelos catequizandos. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a viver a vossa palavra. Ó Deus, não são nossos méritos que nos salvam, mas vossa misericórdia. Concedei que nossas boas obras apressem vossas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para o ofertório, com o canto de número 299, trabalhar o banco. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo, verdadeiro, e existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em uma luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte de vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura, e quando pecaram, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegado à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana menos do pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando a plenitude da sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, o Senhor nosso, que nos mandou celebrar este grande mistério que Ele nos deixou ensinar de sua eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós o Pai ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, associamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita, esperando a sua nova vinda. Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e reconciliai e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo,
nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram, cujos nomes colocamos no começo da missa, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos que mortos, dos quais vós conhecestes a fé. A todos saciai com a vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna do vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos fraternalmente, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrando de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto da esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém me come, viverá para sempre, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem estiver preparado, que se dirija até a frente para receber Jesus vivo e representado na obra consagrada. E o cântico de comunhão, número 295. Os irmãos se sentem na mesma mesa, sabem dialogar com toda franqueza, são filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros
Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servirem nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos tenham uma boa noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.